Bom dia, hoje é dia 28, né? Dia 28 de outubro de 2022. Agora, precisamente, são 6:30 da manhã e eu gostaria de fazer uma live que há algum tempo eu já venho pensando. Cada vez mais a gente está aprendendo, cada dia mais a gente está querendo transmitir de forma cada vez melhor a palavra do Senhor. Então, amigos, todas as pessoas que agora me assistam, eu gostaria de trazer a mensagem devocional do dia, que está escrita no livro de Hebreus, capítulo 7, versos 22, e eu fui até o 25, né? Claro que esta mensagem transmitida aos hebreus, presume-se, pelo que eu li aqui na introdução, que essa mensagem foi efetivada, ela foi feita provavelmente pelo apóstolo Paulo. Dentre as mensagens, a confirmação de que foi Paulo está documentada em muitas escrituras, em muitas bíblias, né? E essa versão aqui, a Bíblia de Estudos, Nova Almeida Atualizada, ela procura ser bem clara, especificando sobre detalhes. Então, cada carta, cada direcionamento que é dado, a gente aprende o porquê daquilo e o porquê que o apóstolo Paulo sempre, dentre as missões que ele abraçou, né, que ele se dedicou, ele busca cada povo, cada momento explanar, definir o propósito que Jesus teve para conosco, que desde aqueles tempos até hoje são os mesmos, sempre buscando nos resgatar, buscando nos dar a oportunidade, e dentro dessas oportunidades a gente vai aprendendo que somente com esforço, dedicação e estudo você vai aperfeiçoando a palavra e levando aos que dormem, levando as pessoas que não estão conscientes, levando o despertar. E com o despertar veio o conhecimento. E com o conhecimento, a palavra transforma a pessoa. A palavra de Deus é a maior realidade de todos os tempos. É a maior prova de que nós, seres humanos, nós somos amados por Deus desde o momento que Ele nos criou, e mais ainda desde que nos tornamos filhos de Deus. Não adianta sermos somente criaturas. Ser criatura, tudo que é na natureza, no universo infinito, nos cosmos, em tudo que nós pensamos nos infinitos máximos e infinitos micros, macros e micros, tudo isso são criaturas. Elas valem porque são criaturas, mas é diferente de nos tornarmos filhos de Deus, herdeiro do trono de Jesus. E é isso que ele diz nesta mensagem. Eu quero antes agradecer a sua atenção por essa palavra que a gente vai proferir, porque ela é muito fantástica, como é toda a palavra. Há uma semana atrás, lá na nossa congregação, aqui no Bela Vista,
congregação da Assembleia de Deus. Houve a semana da terceira idade, né? Dos mais avançados. E eu tenho o privilégio que Deus me proporcionou para mim e para você também que está nos assistindo, seja qual for a sua idade, o seu estágio de vida, né? Isso é um privilégio e a gente tem que agradecer por cada dia que a gente busca. Então, nesse momento, a gente eu recebi esta ordem para cumprir cada vez mais com o ID, mesmo já estando nessa famosa terceira idade, que não é a terceira idade, é uma idade mais experiente. A idade é aquela que Deus nos proporciona. A idade, o tempo, é o tempo que Deus nos determina. No nosso referencial, ele tem um sentido, e no referencial de Deus também é o sentido que nós não conhecemos, apenas imaginamos. E a gente vai aprendendo e vai vivenciando, e à medida que esse conhecimento vai se cristalizando, né, se transformando, as nossas vidas também vão crescendo, vão se transformando, e para isso é que Cristo veio avalizar esta catequese, né? Este conhecimento, este evangelismo. Aliás, hoje, sábado, mais tarde, estaremos lá no evangelismo de rua aqui do nosso bairro, né? Esse final de semana é brilhante. É brilhante em todos os sentidos, graças a Deus, a gente agradece. Brilhante porque a nossa congregação está completando 35 anos de congregação aqui no nosso bairro. Isso é maravilhoso, graças a Deus, graças ao Jesus, muito obrigado. E naturalmente durante esse tempo já passou vários pastores, já passaram algumas gerações, muitas pessoas que começaram se congregando já não estão aqui, mas estão na glória de Deus. Isso é muito bom. Então, é uma semana bem diferente, né? Ontem, sexta-feira, foi antecipado a escola dominical. Foi feita ontem à noite, o que seria feito domingo agora, porque domingo vai ser um dia bem festivo, vai começar com o batizado lá de uma irmã lá da nossa igreja. E para que ficasse melhor o desenvolvimento de todas essas etapas, o pastor dirigente, pastor Joel auxiliar também, o pastor dirigente é o pastor Rogério Sena, ele determinou que a escola dominical de amanhã, ao invés de ser feita na parte da manhã, fosse antecipada para ontem. E foi uma maravilha de aprendizado, de participação de todos nós congregados, de todos nós que crê na palavra, que é crente em Jesus Cristo. É muito importante a gente enfatizar esse aspecto que a gente tem que crer numa realidade. A realidade é Jesus. É para isso que ele veio. Ele veio para transformar o sentimento dos corações, transformar o sentimento das pessoas que precisam e devem serem alcançadas pela sua misericórdia. Isso aconteceu comigo quase tarde, mas aconteceu. Me sinto hoje renascido significativamente para a vida. Não nego o meu passado de erro, mas agradeço a Deus por me dar essa oportunidade de ser feliz novamente em Cristo, de ter a minha família, a minha esposa, que foi o maior presente que Deus já me deu. Obrigado, Ivanir. Você, inclusive, também lhe agradeço pelo estímulo que você me proporciona, pela forma que você me ouve e pela participação que você tem tido na felicidade cristã de todos nós. Eu fico feliz porque me sinto cada vez mais livre e entusiasmado e quero transmitir a você que me assiste agora
que ainda há tempo para que nós possamos cada dia mais vivificar, vivenciar a presença do Senhor Jesus quando ele veio e depois que ele partiu e pelo seu retorno que não demorar, não mais vai demorar, porque tudo sinaliza para a realidade que a gente vive. Nós estamos num mundo difícil, sempre foi difícil, mas agora, apesar de tudo ter se anunciado, tudo ter se previsto, estão acontecendo. A palavra de Deus, confirma tudo o que está acontecendo. É só voltar na Bíblia e ler desde o começo. Mas ler, pessoal, esse aspecto de ler a Bíblia, de buscar o conhecimento da palavra, isso são coisas muito simples. Não precisa ninguém se sentir incapaz desse conhecimento. Graças a Deus, nós temos liberdade, vivemos num país que, apesar de tudo, ainda temos liberdade de pregação, de ação na palavra do Senhor, porque o nosso Estado, o país é um país laico, né? Todos professam a sua fé. E essa questão de professar a sua fé é uma coisa que é uma questão apenas de obter conhecimento, porque a fé existencial, em geral, ela existe, você pode ter fé de fatos que ainda estão para acontecer, né? Você pode ter fé, mas desde que seja dentro do sentido bíblico. O livro de Hebreus, esse livro, que é uma epístola, né, desenvolvida pelo apóstolo Paulo, volto a falar, ele até nisso também ele menciona o que é a fé. A fé é a certeza das coisas que vão acontecer, é a evidência dos fatos que estão para acontecer. Então você viu, você tomou conhecimento, você você descobriu, então você passa a ter fé, você passa a acreditar e aquilo acontece. É claro que tem fé variadas, fés diferenciadas. Às vezes, na antiguidade, as pessoas tinham fé em deuses inventados, em deuses substituídos pelo o Deus único e eterno, todo-poderoso. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande que essas pessoas, toda essa história de milênios e milênios, elas vêm acontecendo e Deus vem cada dia mais oferecendo oportunidade para que a gente conheça a fé única e verdadeira que é através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. As outras coisas se complementam, as outras coisas nos instruem, né? Quando a gente vai num culto, quando a gente vai numa reunião evangélica, numa missa, quando a gente vai numa reunião até mesmo de a gente dizer outros credos, a pessoa vai buscar uma fé. Agora, aquela fé, ela tem conteúdo da palavra do Senhor? Só nós percebemos, nós passamos a ser instruídos quando a gente busca esse conhecimento. Mas esse conhecimento, desde o começo do mundo, sempre foi ofuscado, sempre foi parcial. Por quê? Porque a fé verdadeira é a verdade, é a realidade. E quando a gente busca a verdade e a realidade, ela nem sempre se sobressai. Porque há uma tendência dentro do ser humano de rejeitar. Nós seres humanos, inclusive eu por muito tempo, sofri dessa moléstia, desta cegueira, desse desconhecimento do significado de por que Jesus veio a este mundo. Jesus veio a este mundo para cumprir o propósito de Deus. Deus eterno, poderoso, aquele que criou tudo que existe ao nosso redor, ao nosso próximo, né? Tudo que há existencialmente foi criado
por esse único Criador. É Ele que é o Pai, é Ele quem manda, é Ele... Agora, Ele nos proporciona conhecê-lo. Isso já é um grande privilégio. E conhecê-lo de forma gratuita, né? Então, tem toda aquela história que a gente sempre repete, mas hoje eu quero me concentrar mais nos fatos recentes. O mundo está de uma forma que todos estão aí vendo guerra, né? Principalmente lá em Israel. Lá está começando a se cumprir o que está escrito. O que no passado também aconteceu. A história do povo israelita é uma história longa, sofrida, vitoriosa em determinados momentos, mas tudo isso tem um significado, tem um propósito. Agora nós temos até o privilégio de perceber que somos criaturas de um Criador que é eterno e que nos proporciona conforme a determinação dele, porque ele é que é tudo, ele é que é a lei, é ele que é o poder, ele é o existencial central de tudo que existe. Então ele, até certo ponto, ele possibilita que a gente possa participar do seu reino, participar dos céus, aonde mora, né? Onde os salmos falam o esconderijo superior, que não é esconderijo, ele se revela a nós através da sua palavra, mas cada vez que a gente busca essa palavra, ela não é vista assim com naturalidade, com o ânimo, né? Há sempre a ação do inimigo querendo transformar o significado efetivo. As coisas são simples, né? Elas não são para ficar de forma complicada. Então, eu agradeço, inclusive, a nossa eterna bondade divina por estar disposto a cumprir a minha parte, a alertar, a executar os sentimentos que a palavra busca revelar. Certo? Então, foi muito maravilhosa a lição de ontem da escola dominical, que foi à noite, né? Muito bem explicada pela diaconisa Zara. Que maravilha! Uma senhora que tem um conhecimento e até também uma postura humilde de transmitir com simplicidade. Qualquer pessoa de qualquer nível intelectual compreende, ela tem uma capacidade, isso foi muito bem, eu fiquei muito feliz, muito obrigado, irmã Zara, pela sua mensagem. Deus, o Espírito Santo faz morada em você e em todos nós que estamos a buscar, em todos nós que estamos a nos instruir. Que maravilha! Eu aprendi muito. Essa lição bíblica foi enfatizada ontem, eu não vou entrar nos detalhes, porque o tempo também me determinou, me proporcionou a eu trazer uma mensagem que é do devocional que eu ganhei, né? Conforme eu estava falando, eu ganhei esse devocional, que nada mais é do que um diário. Todo dia tem uma mensagem bíblica para você pensar, para você estudar. E hoje, quando eu abri, nesse dia 28, esse devocional foi desenvolvido pelo Jonathan Edwards, que foi um antigo não, até hoje ele está vivo lá na glória de Deus, porque ele foi um grande pregador, um grande homem de Deus. E ele teve essa ideia, e essa ideia dele chegou aqui ao nosso conhecimento. São termos bíblicos que a gente deve ter essa possibilidade de cada dia dedicar um versículo e vivenciar isso no seu diário, aplicar, compreender o significado disso. Mas para isso, a gente tem que se predispor. O que é se predispor? Se predispor é exatamente querer.
querer, não fingir, não fazer de conta, né? É querer. Quando você quer, você adquire poder e você conquista. Então, obrigado à igreja que me proporcionou, me deu esse presente. Estou feliz. Obrigado às irmãs, ao pastor Rogério, ao corpo de pastores e pastoras. Sempre a gente tem a tendência histórica, né, de falar mais do lado do gênero masculino, não, mas são todas as pessoas. Senhoras, pastoras, diaconisas, obreiros, como eu sou obreiro, obreiras, como muitas pessoas. Mas o importante é ter a alegria desse conhecimento. Isso é muito maravilhoso. Então, eu quero dizer que hoje esta mensagem, ela está bem resumida aqui, mas eu vou ler ela de uma forma um pouco mais... Eu vou lê-la, né? Ler ela não está tão errado, porque o importante é transmitir a mensagem. Mas eu vou ler de uma forma assim um pouco mais profunda e tentar, a meu ver, dentro do que eu aprendi, trazer isso ao seu conhecimento. Agradeço a você que assiste, a você que manda like, que você curte, que você repassa, porque é assim que a gente vai desenvolvendo o nosso ID. Né? Eu, você, todos nós temos obrigação de, ao conhecer, de ao descobrir, repassar isso. Porque no tempo que Jesus veio, o pouquinho tempo que ele começou a exercer o seu poder, ele foi tolhido, foi trucidado pelo poder dominante, pelos fariseus, por aquela camada de pessoas que ainda existem, né? Que são inimigos da verdade e que vivem dos privilégios, e em função desses privilégios, tudo que acontece de bem, tudo que acontece do bom é rejeitado para que aqueles privilégios continuem. Né? O privilégio deveria ser universal, o privilégio de termos Deus, de termos Jesus para nos salvar. Nos salvar de quê? Nos salvar do engano, nos salvar das ilusões materiais, dessas enganações que a humanidade está atolada. É por isso que a gente está vivendo o que nós estamos vivenciando hoje. Guerras, contradições absurdas, paradigmas toda hora, todo momento, todas as atitudes, tudo que você vai iniciar, tudo que você vai se propor, você vai encontrar essas dificuldades. Mas, na verdade, quando a gente busca essa palavra, Jesus já alertou, Jesus disse: eu vim para que vós possa ter vida com abundância, com felicidade, com alegria, com prazer. É tão maravilhoso nós dobrarmos o nosso joelho, orar, pedir a Deus perdão pelas nossas falhas e sentir-se alimentado em resposta disso. Hoje eu acordei com esse sentimento. Quero transmitir para você porque o Espírito Santo age em mim, o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, que nos deixou como assistência para nós não ficarmos abandonados, né? Abandonados neste mundo, neste planeta, né? Ele nos assiste, ele nos acompanha, ele nos protege. Ele é o Espírito Santo de Deus, do Senhor Jesus. E essas coisas, meus irmãos, meus amigos, pessoas que agora estão a me assistir, essas coisas não são tão complexas, elas são simples. Mas para que elas se tornem cada vez mais simples, é preciso que a gente se predisponha a querer, que a gente possa se despreender das questões interpretativas. Nossa, a pessoa, nossa, eu não sabia isso, não sabia aquilo. Aí você começa a descobrir, e é isso que é gostoso, né? E sempre agradecendo, porque é um privilégio grande. Quantos tiveram oportunidade, não souberam. Tudo passou, a vida está passando, daqui a pouco chega, como diz a música, e quando enfim chegar a hora, vai chegar a hora, a minha vai chegar, a sua também. Mas para isso, para que a gente possa
com sucesso, felicidade e alegria, conquistar isso, a gente precisa simplesmente se predispor, se questionar. Escuta, como é que eu tenho chegado até agora? Aonde é que está? Vamos parar um pouco, vamos raciocinar. Vamos parar um pouco, vamos pensar. O que é isso? O que significa ação, reação, contra-ação, contra-reação? O que significa? O que está dentro disso? Né? O porquê que existem contradições? As coisas são simples. A sintonia da palavra de Deus é a coisa mais simples. E a Bíblia Sagrada nos ensina, nos aprimora, mas a gente precisa querer ter esse conhecimento. Não, eu estou satisfeito aqui no meu mundo, eu sou feliz, eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu que sou dono da minha pessoa. Amigo, você está enganado, está enganado. Você só existe porque Deus permite que você exista. Né? E Ele permita que você tenha alegria, que você tenha felicidade. Ele lá em cima. Eu quero aqui com minhas duas mãos agradecer. Só Tu, Senhor, para nos esclarecer através da Tua palavra. E para isso, Jesus veio enfrentar tudo isso. Né? E ontem lá na escola dominical, rapidamente, que vai passar para o assunto do dia, do devocional do dia, a diaconisa Zara explicou muito bem a passagem de Lucas. Leia aí, anote, depois você lê. Lucas 7 e 8, capítulo 7 e 8, né, que tem como texto áureo, né, que é, o próprio nome diz, está escrito, Lucas 7, aí já é o Lucas 7, capítulo 14. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, Jesus disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Lucas 7,14. Então, é uma coisa que não tem como negar, não tem como não aceitar, basta ser consciente e verdadeiro com a sua consciência, com você mesmo. Esse é o texto áureo. A verdade prática, que quem é crente sabe o que é a verdade prática, o próprio nome já está dizendo, ela quer dizer, em resumo, que Cristo tem domínio sobre a vida e sobre a morte. A sua soberania sobre vivos e mortos é percebida na grande calma ao operar os mais poderosos milagres de ressurreição. Então, essa é a verdade prática, que Cristo tem domínio sobre a vida e a morte. Sua soberania sobre vivos e mortos é percebida nesses instantes, né? Na grande calma que Jesus teve para com a humanidade, quando Ele operou milagres poderosos, inclusive a ressurreição de mortos. Mas é uma coisa aqui muito fantástica que quando a gente vê aquelas ressurreições, aqueles milagres, aquelas pessoas eram ressuscitadas, passavam a viver, passavam a novamente continuar com os seus entes queridos, né, como diz a palavra, com a sua parentela, na sua convivência, mas eles depois morreram novamente. Aquilo que aconteceu foi para que, eu particularmente acho, a palavra revela também isso, o que aconteceu quando Jesus ressuscitou, quando os milagres aconteceram, foi para que naqueles momentos se consubstanciasse, né, se confirmasse a glória de Deus eterno, de Deus Todo-Poderoso. Aquilo aconteceu para que naquele ato, naquele momento de transformação, se confirmasse a glória eterna de Deus. Então todo o milagre, quando ele acontece pela permissão que Deus está proporcionando, tá certo? Então é isso. Mas as pessoas
que são ressuscitadas, de alguma forma, elas voltam, morrem e depois vão aguardar o ressurgimento, né? A nova ressurreição, que vai ser quando eu, você e todos que dormem, porque lá está escrito também que quando vieram dar a notícia lá para o fariseu, para o homem da cidade, tem uma história linda, meus amigos, só tendo conhecimento para ler, porque senão fica uma coisa muito cansativa, longa demais, mas eu quero concluir, né? Que quando disseram, Jesus, a criança está morta, né? A criança já está morta. E Jesus já tinha feito aquele milagre lá, naquele momento, que é esse inicial, que era um outro, né? Que era um outro. O esquife, né? Que naquele tempo não usava caixão como tem hoje, né? Chamava esquife, né? Que era uma espécie de paviola, assim, transportava o morto para ser enterrado, né? Quando Jesus chegou lá, levantou, né? Aquele morto, aquela pessoa que estava sendo conduzida, deu aquela ordem e isso foi cumprido através do seu poder. Aí em seguida veio a notícia de que a garotinha, né, filha de um sacerdote lá, fariseu, chefe de sinagoga, que estava também acompanhando, participando, mesmo assim vendo, crendo, acreditando, ele foi, não digo premiado, mas foi também confirmado pela glória do Deus Eterno Todo-Poderoso, que se manifestou através da pessoa de Jesus Cristo. Então, quando Jesus chegou lá, Jesus disse, vós tem que acreditar, tem que crer. Então, essa criança não está morta, ela dorme, levanta-te. E ela levantou e falou, isso é fantástico, né? Isso não são invenções, está escrito. E tudo que está escrito na Bíblia são verdades incontestes. Pois bem, de novo agradeço, bacana. Agora vai ter nossa festa de 35 anos. À noite vai ter um grande culto de celebração. Você é nosso convidado, aqui do nosso bairro, né? Quem não é do nosso bairro que quiser vir, é só buscar Congregação Bela Vista 1, da Igreja Assembleia de Deus, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Bela Vista 1, em aniversário 35 anos. Graças a Deus, que privilégio, que maravilha. Pois bem, então vamos ler para em seguida a gente concluir sobre esta grande mensagem. É importante, irmão, sempre que a gente está elaborando, né, está pensando, a nossa mente, o Espírito Santo nos utilizando, né, a gente vai se aprofundando e é bom que a gente esclareça para que você compreenda todas as coisas. Primeiro, Hebreus, carta aos Hebreus. O que é a palavra hebreu? O que significa hebreus? Então, na verdade aqui, hebreus era aquele povo semita, né? Aquele povo que existia lá em Israel, que até hoje está aí, né? Eles são ainda hebreus, né? Mas pelo que eu li aqui, hebreus na verdade são os semitas. E quem são os semitas? São a mistura daqueles povos, né? Aqueles povos árabes, povos caldeus, fenícios, judeus, pessoas que vivenciavam geograficamente uma região, mais ainda a região da Terra Prometida, lá em Israel, né, onde há até hoje esses conflitos. Então lá existiu, bem conhecido, aquelas pessoas que foram consideradas os hebreus, que eles são bem já diferenciados de outras etnias. Então, quando a gente pensa em hebreus, não existe uma cidade. A Bíblia tem algumas cartas que vai aos tessalonicenses, da cidade de Tessalônica, né, aos coríntios, não corintianos, né, mas da cidade de Corinto, né. Mas no caso aqui, a palavra se dirige aos hebreus, que significa todas as etnias existenciais daquela época, né? Podia ser judeu, podia ser fenício, podia ser qualquer ser vivente que estivesse naquele momento
sem o conhecimento do Deus puro e verdadeiro. Naquele tempo eles viviam com enganações, como até hoje existe, que eu não vou falar aqui porque pode gerar uma série de interpretações inadequadas. Mas naquele tempo, a maior enganação era a substituição da realidade, da verdade, pelas invenções impostas através dos privilégios. Então, ao invés de todos se dobrarem ao Deus eterno, que consta na Bíblia, que estava escrito na lei mosaica, por isso que é o nome mosaica, porque vem de Moisés, lá já existia, a lei já determinava que Deus é único, Deus é poderoso, ele não aceita, não divide a sua glória, não existe outros deuses, nunca existiu, é somente ele, e vai ser eternamente. Mas a humanidade, por ser ofuscada dessas verdades, ela cria, ela substitui mecanismos ilusórios. Naqueles tempos eles adoravam ao deus Baal, a deusa Diana, a deusa isso, deus aquilo, até animais eles professavam deuses. Aí, hoje nós temos aqui na nossa realidade as pessoas adorando as criaturas, né? A natureza, muita gente, que lindo a natureza, que lindo as pessoas, que lindo as mensagens que todas as pessoas do bem e do bom querer de Deus para conosco transmitem. Isso são homenagens inegáveis, mas não podemos substituir esses fatos como que aquilo sejam poderosos, como que aquilo não são como eu, como você. Ninguém ressuscitou. Houve naquele tempo o ressuscitamento por Jesus, mas que depois a pessoa falece. E a gente só vai ressurgir, só vai ressuscitar quando for para a glória de Deus, né? Quando a gente está por aqui, a gente tem que fazer o melhor, porque é a única oportunidade. Essa história que eu já me iludi no passado, que a gente nasce, renasce, isso é história inventada por falanges de engano. E assim como tem essas invenções, existem outras mais fortes ainda, que nos conduz à idolatria, aos falsos deuses, às coisas que nem precisa mais se falar, é só observar o que está ao nosso redor. Quando você lembra, quando você pensa em Deus, você tem que se voltar para essa verdade, e não para as verdades que lhe é oferecida através da criação, que não é provinda de Deus, e sim a criação do pensamento humano, que é falho, né? Ninguém pode se representar, eu represento Deus, não. Você pode se propor a divulgar, a cumprir o ID, a cumprir o que Jesus quer que seja cumprido, que Deus permite que seja revelado. Isso é verdadeiro, isso é válido, isso é abençoado por Deus. Mas à medida que você não se propõe a exercer essas posições, você não vai encontrar resultado, ou às vezes até aparentemente pode encontrar. Mas vamos então, já que é esclarecido o que significa hebreu, o que significa o povo hebreu, que são os povos semitas, são os povos primitivos daquela região. Hoje é mais conhecido só como o povo judeu, né? E daí por diante. Mas tudo isso tudo isso tem a origem que é a humanidade, né? Antigamente, quando Jesus chegou aqui na Terra, que ele veio como Messias, ele não veio só para os hebreus, só para os judeus. Naquele tempo, quem era considerado pagão, hoje na nossa linguagem, pagão é porque não conhece a Cristo, não conhece o cristão. A gente escuta nas igrejas o significado, quando você vai num culto, numa igreja, vai na missa, vai em qualquer mensagem do Evangelho, as pessoas falam, o sacerdote, o pastor, o missionário, o pregador fala aos pagãos, ele fala aos gentios, né? Que naquela época se chamava gentios. Hoje somos apenas o conhecedor ou desconhecedor. Quando é o desconhecedor, quando a pessoa ainda está nas trevas, até que ainda é compreensível. Mas quando a pessoa descobre,
Quando a pessoa tem consciência daquela verdade e ainda se recusa, aí é coisa séria. Mas a misericórdia de Deus existe para isso. Então, para concluir, a gente vai ler. Vai ler esta palavra aos Hebreus, capítulo 7, versos 22 até o 25. Diz assim: por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Depois, no versículo 23, ora, né? Quer dizer, ele esclarece e afirma aqui no comunicado, por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles, por eles, né, que somos nós. E aí, no devocional, isso significa o testamento de Cristo, né, onde ele busca esclarecer essa aliança, né? Essa aliança entre Cristo e os seus filhos, né? Que é semelhante a um testamento, também nesse sentido, que se torna efetivo, que se torna verdadeiro, a partir do momento que a gente busca, compreende, descobre, né? Então a gente passa a ser herdeiro. Olha, isso é uma coisa muito profunda. O que é herdar? É ganhar, mas ganhar por um mérito, ganhar um prêmio, né? Nós aqui na Terra, quando a gente recebe uma herança, a gente fica satisfeito, a gente se reanima, a gente se renova, mas depois são coisas materiais, aquilo passa, a gente morre e fica aguardando lá. Cada um de uma forma ou de outra vai para debaixo do chão ou vai sendo cremado. A pessoa morreu. Mas antes disso ele herdou alguma coisa e ele deixa também a herança. Assim são os filhos que vão herdando dos seus pais. Nós, como somos filhos de Deus, herdamos esta aliança que Deus quis fazer, quer fazer, e dá essas oportunidades a nós, seres humanos, para herdarmos o privilégio de ser filhos, de participar, né, da glória de Deus. Isso é muito, muito lindo, isso é muito profundo. Então tem mais outras passagens, cada dia mais. É bom que a gente possa meditar nestas passagens. E a partir desse momento que a gente medite, a gente busque separar um pouquinho para Deus, porque graças a Ele é que nós existimos, que nós possamos nos organizar, possamos ter educação, ter felicidade, né? Ter a capacidade de exercer o amor que Deus tem para conosco, através dos nossos filhos, das nossas filhas, dos nossos netos, das nossas netas, dos nossos parentes, de todas as pessoas que nós amamos, que nós gostamos, e que quando a gente se propõe a fazer tudo isso, a gente está cumprindo o propósito de Deus. Deus só quer a nossa felicidade. E para isso Ele faz tudo o que Ele pode e é tudo que Ele pode. Não tem o que não pode, porque para Ele tudo é possível. É possível que o duro de coração amoleça o seu coração, se transforme, torne-se nova pessoa, torne-se nova criatura, tenha nova visão, nova compreensão. Mas isso só vai acontecer quando ele parar um pouco para pensar. Vamos pensar? Pense. Pense no seu dia de hoje, que você já fez por você, e
pelos seus filhos, pelos seus netos, pelas suas netas, pelo seu irmão, pelo nosso irmão, pelas nossas irmãs, pelos nossos irmãos, por tudo que existe ao nosso próximo. Que a gente afaste de nós, né? Afaste a ganância, afaste a inveja, tudo aquilo que nos atrapalha. É isso que está o segredo de viver bem. Né? Viver bem também significa exercer, né? Exercer esses conhecimentos, fazer com que a gente aplique isso no nosso dia a dia, cuidar da gente, da nossa saúde mental, a gente se preparar. Quem tiver o privilégio de viver muito, que aprenda cada dia mais a viver. Cada vez que olha para trás, veja os erros, os fortes e os fracos. Os fracos já nem se lembra mais, mas aqueles fortes que sirva de referência para não se repetir. Porque o aspecto da repetição, o próprio nome diz, está repetindo, está se tornando frequente. E não é isso, não é assim. Tem que repetir e renovar para melhor, para a parte superior. Então, eu, dentro do meu propósito e do meu querer, que fui iluminado, abençoado pelo Espírito Santo, dentro desse momento, quero transmitir a você um bom fim de semana. Que você seja feliz, que você, a partir de agora, valorize mais a sua existência, né? Não se entregue para as dificuldades. As dificuldades não é para mim, não é para você, não é para o pobre, não é para o rico, não é para o alegre, não é para o triste. A dificuldade, ela existe em todos os aspectos. Jesus disse, tudo que você for buscar na palavra, você vai encontrar a solução. E ele disse, na vida não existe facilidades, tudo é difícil, mas você tem que ter ânimo, você tem que ter esperança. E para isso eu vim, para que tenha nova vida e vida com abundância e felicidade. Tenhas ânimo. Jesus disse, eu venci o mundo. E nós, eu e você, podemos também vencer. Muito obrigado. Até lá, até a próxima. Tchau. Amém.